No coração cintilante do Emirado de Al-Zafira, o sheik bilionário Khalid al-Mansur, temido pela sua frieza implacável e poder absoluto, fixava os olhos escuros na jovem que seu pai, o velho e orgulhoso Fazil, entregava em casamento como um simples troféu. Ela era considerada a mais feia da vila, uma flor esquecida em meio às belas. E ele, um homem acostumado a dominar impérios, julgar pelo que reluzia à superfície. Mas naquele instante, desconhecia que aquele acordo, marcado pelo desprezo e pela ambição familiar, estava prestes a virar sua existência pelo avesso. O vasto palácio de Al-Mansur ergueu-se imponente contra o céu dourado do deserto, seu mármore branco refletindo o sol escaldante. Nos corredores silenciosos, o ar era pesado pelo aroma de incenso raro e pelo som distante das tendas onde negócios milionários se fechavam, por apertos de mão firmes e olhares cortantes. Ali, entre tapetes persas e lustres de cristal que pendiam como estrelas presas, Khalid se sentia invencível. Até agora. Do outro lado, Layla chegou ao portão do palácio com o coração apertado. Sua roupa simples contrastava com o luxo das sedas, que, envolvidos pelo vento quente do deserto, faziam ecoar sussurros na arquitetura colossal. Seus olhos fugiam, carregados de insegurança, pois ela sabia que jamais encantaria seu novo marido, um homem que nunca se curvava a nada nem ninguém. O rosto de Layla guardava marcas de rejeição, mas sob a superfície amargurada, uma chama tímida de esperança queimava. Quando seus olhares finalmente se encontraram, um silêncio cortante pairou no salão. Khalid estudava aquela mulher que seu pai lhe impusera, melancólica, retraída, pouco digna do seu reino dourado. Um brilho diferente, no entanto, atravessou aquele olhar esquivo, uma mistura sutil de medo e coragem que o despiu de sua habitual arrogância. Espero que entenda que não se trata de escolha, Layla. Sua voz grave cortou o ar quente. Este casamento é um acordo. Nada além disso. Seu tom era firme, mas um tremor quase imperceptível revelou sua inquietação. A jovem apenas abaixou a cabeça, o peso da humilhação sufocando seu peito. Dias se passaram, e o palácio, antes um reino de certezas para Khalid, tornou-se um palco onde ele não sabia jogar. Cada palavra trocada, cada gesto da esposa imposta, acendia uma chama de desafio e fascínio. Ela não era como as outras. Não tentava agradar com artifícios ou subserviência. Havia nela uma autenticidade crua, que mordia seu orgulho e despertava uma curiosidade proibida. Então, numa noite em que o vento do deserto invadiu o quarto com o aroma da mirra, Khalid encontrou algo que jamais esperava. Um caderno escondido entre as coisas modestas de Layla. Páginas repletas de escritos, sonhos e dores nunca reveladas, secretos que poderiam abalar não só seu casamento, mas todo o império que ele construiu com mãos firmes. O sheik bilionário que mandava sobre reinos e riquezas viu seu coração ser tomado por um segredo que ameaçava sua fortaleza e o fazia questionar se toda aquela beleza que julgara nunca passava de uma superfície vazia. E você já sentiu que a verdadeira beleza transcende a aparência? Deixe seu like e faça parte desta viagem pelos segredos deste emirado. Comente se acredita no poder do amor que nasce além do olhar, pois a saga de Khalid e Layla está só começando. E o próximo capítulo promete revelar o que ninguém ousou imaginar. Inscreva-se e não perca nenhum suspiro desta história apaixonante.
Os dias seguintes foram como tempestades silenciosas no palácio de Al-Mansur. Khalid caminhava pelos salões, com o peso do caderno escondido apertando-lhe o peito. A descoberta inesperada não havia dissipado sua arrogância, mas por dentro, uma inquietude sutil começava a corroer a fortaleza erguida por anos de poder absoluto. Layla sentia o olhar do sheik sobre si a cada instante, aquela mistura estranha de desdém e curiosidade que a fazia estremecer. Não ousava mais fugir dele, mas também não conseguia decifrar o que se passava por trás daquela máscara indomável. No silêncio das madrugadas, o aroma da mirra ainda se fazia presente no quarto. Um convite velado para que enfrentassem algo além das palavras cortantes e da distância imposta. Em uma tarde que parecia suspensa sob o manto escaldante do deserto, Khalid convocou Layla para um dos salões menos frequentados do palácio. O espaço, adornado por tapeçarias douradas e janelas que filtravam a luz alaranjada do fim do dia, pulsava com uma quietude carregada de expectativas. Ela entrou hesitante, os olhos baixos, o corpo tenso. Ele a observava de um sofá majestoso. A figura imponente encimada por sombras que dançavam com a luz morna. O silêncio caiu entre eles como um véu pesado, até que Khalid quebrou o gelo com a voz firme que ainda carregava aquela vulnerabilidade disfarçada. Você não precisa fingir, Layla. Sei há dias que há mais em você do que esta fachada de resignação. O sheik deslizou o caderno sobre a mesa, como se entregasse um segredo. Proibido. Ela o olhou, os olhos marejados. São as minhas palavras, as histórias que me darei força para suportar aquilo que o mundo me reserva. Um nó apertou sua voz. Mas o Senhor nunca quis saber quem eu realmente sou. Khalid ergueu-se, deixando a autoridade pulsar em cada gesto, mas no olhar, algo se desfez. Sempre pensei que poder fosse sobre controle, sobre manter tudo sob meu domínio. Mas você me faz duvidar disso. Layla se aproximou, um passo incerto que falava mais que todas as defesas erguidas até então. O poder que cega é o que mais destrói, sheik bilionário. Às vezes, as maiores fortalezas são as que escondem os segredos mais frágeis. O silêncio, dessa vez, não era distância. Era a calmaria antes de uma tempestade que prometia virar o destino dos dois. Mas a serenidade foi interrompida quando, sutil e quase imperceptível, um homem surgiu na porta do salão. O enviado do pai de Khalid, com uma carta lacrada que carregava o peso dos segredos políticos e do orgulho ferido de Fazil. Khalid tomou a carta sem retirar os olhos de Layla. A tensão no ar vibrava como uma corda pronta para quebrar. Ele quebrou o selo e leu. A expressão que se formou em seu rosto não era de um homem que poderia controlar o que estava por vir. Lá, nas linhas frias do papel, uma acusação grave. Layla, a simples mulher entregue a ele como um troféu, estava sendo ligada a uma conspiração contra o próprio Emirado. O coração da heroína apertou. Ela buscou explicar, mas Khalid a silenciou com um gesto quase desesperado. Você me escondeu isso? Sua voz entrecortada revelava mais que a raiva. Havia medo, a sensação de que a tempestade finalmente chegou para ele. Layla baixou a cabeça, o silêncio dela expressando a complexidade da verdade que guardava. Não era apenas uma mulher submissa, mas alguém que carregava batalhas antigas, uma guerra silenciosa que ela sabia que poderia destruir não apenas o casamento, mas o império que Khalid havia construído. Naquela noite, o palácio vibrou com murmúrios e atentos olhares. A poeira do deserto, trazendo consigo o cheiro de areia e mistério,
invadia as passagens secretas e os aposentos luxuosos. A atmosfera era eletrizante, um tic-tac doloroso que prenunciava que nada mais seria como antes para Khalid e Layla. Ele não sabia se poderia confiar nela, mas também não conseguia ignorar o abismo que crescia entre seus mundos. Ela, presa entre a lealdade a si mesma e o desejo incipiente de derrubar as barreiras que ele erguera. Ele dividido entre a fúria do homem traído e o homem que começa a sonhar com um caminho inesperado. No fundo do coração de Khalid, algo se quebrou. A certeza do controle absoluto deu lugar a uma inquietação que se espalhava como areia pelas mãos, impossível de deter. E no canto mais oculto do palácio, uma sombra observava, aguardando o momento certo para mover suas peças. No silêncio que sucedeu à tempestade de revelações, Khalid encarou Layla com olhos que já não eram apenas de um tirano. Se o que estão dizendo for verdade, então o que resta para você, para nós? Layla, com a voz agora firme, respondeu: a verdade e a escolha de lutar. Mas dessa vez, não. Apenas por você, sheik bilionário. Por mim também. As paredes do palácio pareciam pulsar com o conflito que se instalara. Era o começo de uma batalha maior, uma dança perigosa entre segredos, poder e um amor que ainda nascia entre destroços. E enquanto o vento uivava lá fora, Khalid percebeu que a paz estava mais distante do que nunca. Porque a próxima jogada do destino poderia não só destruir a mulher que lhe fora imposta, mas a ele próprio. O silêncio no salão parecia ter adquirido uma concretude palpável, como se até mesmo as paredes do palácio contivessem a respiração. O olhar de Khalid, turvo e distante, fixava a carta que agora queimava sua pele mais que o sol do deserto. Fora um selo selado com o orgulho do seu pai, Fazil, e portava uma mentira, uma acusação que atingia Layla como um punhal invisível. Ela se manteve imóvel, a fragilidade da sua postura contradizendo o tormento que explodia em seu peito. As lágrimas ameaçavam cair, refletindo o brilho frio das lâmpadas que pendiam do teto, lançando sombras que dançavam entre seus olhos marejados. Queria falar, se explicar, mas as palavras ficavam presas, sufocadas pelo medo do julgamento que ardia na expressão de Khalid. Ele ergueu a voz, mas antes que as palavras pudessem perfurar o ar como lâminas, sua razão vacilou. Por que não me disse? A voz do sheik bilionário trêmula, quase um sussurro, denunciava a luta interna que travava. Controlar impérios parecia repentinamente um trunfo insuficiente para amansar as tormentas que aquela carta causava dentro dele. Não foi fácil para mim, Layla respondeu, a voz entrecortada pelas emoções contidas. Eu tinha medo. Medo de que o Senhor me rejeitasse não só como esposa, mas como mulher, como pessoa. Aqui dentro, ela tocou o próprio coração com delicadeza, um gesto que evocava mais do que o simples físico, uma súplica por compreensão. As cortinas de veludo dourado tremulavam, sem que uma brisa pudesse impulsioná-las, criando um cenário quase surreal. O relógio antigo bateu ao cair da hora, cada badalada ecoando a distância crescente entre eles. Khalid largou a carta sobre a mesa, como se quisesse se livrar do peso que ela ostentava. Passou a mão pelo rosto, pressionando as têmporas, um gesto frio que não ocultava o tumulto interno. Sei como meu pai pensa, que toda mulher deve ser perfeita em sua submissão e silêncio. Mas você avançou um passo em direção a Layla, o olhar definido, porém, tingido por uma dor que só ele compreendia. Você é diferente. Mesmo com tudo que me esconderam, eu vejo isso agora. Ela ergueu os olhos, surpresos,
no encontro daquele olhar que antes só carregava desdém. Por um instante, o tempo pareceu suspenso. O ar impregnado pelo aroma da mirra que queimava na sala, espiralando em ondas suaves, como se embalasse os pensamentos difíceis que surgiam entre eles. Diferente no que sentido? Perguntou ela, com a voz trêmula, quase vulnerável demais para um salão tão imponente. Em sua coragem. Ele respirou fundo, o peito ainda uma harpa de emoções conflituosas. E na sinceridade de seus medos. Você não se esconde atrás das paredes douradas deste palácio como os demais. Você enfrenta a tempestade, mesmo nas sombras do segredo. Layla reconheceu a sinceridade que começava a mudar a forma rígida do sheik bilionário. Um homem acostumado a mascarar suas emoções com um véu de controlar absoluto. Por trás do poder, havia um homem dilacerado entre o desejo de mandar e a impossibilidade de apagar o que o coração sentia. É por isso que estou aqui, Khalid, disse ela baixinho. Não porque quis, mas porque preciso. Preciso provar que não sou um fardo, que posso ser forte por mim mesma e talvez, com o tempo, por você também. Sua voz era como o sussurro do deserto após a tempestade, carregada de esperança e medo entrelaçados numa dança delicada. Khalid aproximou-se mais, o ambiente cheio da promessa silenciosa que havia no toque hesitante da mão de Layla que por fim encontrou a dele. O toque não era de posse ou arrogância, mas de um convite mudo à compreensão, o primeiro passo na reconstrução do que parecia impossível. Por um breve instante, o mundo exterior do palácio desapareceu. Só restavam duas almas que debatiam a delicada tapeçaria de confiança que começava a se formar no fio tênue do amor. Mas essa calma frágil foi abruptamente interrompida quando passos apressados ecoaram nos corredores. Um criado entrou subitamente, segurando um comunicado urgente e selado com o emblema do Conselho de Segurança do Emirado. Khalid franziu o senho, a tensão raspando por seus nervos. O envelope, aberto com uma precisão quase ritualística, revelou um informe que ampliava o abismo entre a traição e a verdade. O documento apontava para uma conspiração muito maior, que não apenas envolvia Layla, mas ameaçava o próprio trono da família Al-Mansur. Uma aliança escondida, traições encobertas e inimigos infiltrados, todos movendo peças em um jogo mortal onde a confiança seria a primeira peça a cair. Os olhos de Khalid brilhavam, agora com uma mistura ardente de raiva e preocupação. A suspeita corroía sua mente, fragmentando o até então rígido domínio que exercia. Ele encarou Layla com uma intensidade que derivava de uma tempestade prestes a romper. Não é só contra mim que lutamos, murmurou, a voz pesada e grave, como o trovão distante que anuncia o fim da calma. É contra tudo o que construímos, e se essa guerra não for vencida, não haverá palácio nem amor que resista. Layla apertou a mão dele, a força daquela conexão silenciosa se tornando a sua âncora. Então lutaremos, juntos, se me permitir. Porém, o olhar do sheik truiu o turbilhão dentro dele. Ele sabia que os próximos dias trariam muito mais do que provas e confrontos. Seria um teste brutal para seus corações e para os alicerces daquela união imposta pelo destino. No corredor, uma sombra movia-se quase invisível, seus olhos fixos no palácio, esperando o momento exato para agir. Por trás das portas douradas, onde o poder e o amor se entrelaçavam com segredos, uma nova tempestade se formava. E Khalid, o sheik bilionário que já dominava reinos, percebeu que a verdadeira batalha só agora começava.
Uma guerra em que até o amor poderia ser a arma mais perigosa ou a única salvação possível. O silêncio entre eles parecia um abismo quase palpável, preenchido pelo peso de segredos não ditos e pela urgência de um futuro incerto. Khalid segurava a mão de Layla, o toque delicado dela uma chama tênue contra a rigidez do seu próprio corpo. O palácio, normalmente majestoso e imponente, parecia tornar-se um labirinto de dúvidas e sombras. Ele fechou os olhos por um instante, inalando o aroma do incenso que ainda ardiam nas incensárias de prata, misturando-se ao perfume sutil de mirra que emanava dela. Aquela fragrância, antes apenas cenário frio de poder, agora carregava a promessa de algo indecifrável, uma vulnerabilidade que nem mesmo o homem mais poderoso do Emirado poderia ignorar. Layla, sua voz saiu arranhada, quase quebrada pela luta interna que o consumia. Sei que não podemos mais esconder nada um do outro, mas o preço de confiar é alto. Ela ergueu o rosto, os olhos castanhos firmes, apesar do medo que o cintilava. E o preço de não confiar pode ser ainda maior, Khalid. Não somos apenas duas almas que se encontram por obrigação. Somos peças num jogo que pode destruir tudo. O sheik bilionário permaneceu em silêncio, digerindo aquelas palavras que carregavam não só a gravidade da conspiração que os ameaçava, mas também a responsabilidade que ambos carregavam, por si e pelo Emirado. O luxo ao redor se tornou um cárcere invisível, e, de repente, tudo aquilo que antes demonstrava poder parecia mero palco para a fragilidade humana em toda sua força e medo. Enquanto os últimos raios do sol desapareciam no horizonte, tingindo as tapeçarias douradas com tons vermelhos intensos, um mensageiro entrou no salão com pressa, dobrando um pergaminho com o símbolo do Conselho de Segurança. Khalid agarrou o documento com dedos trêmulos, abrindo a carta sob os olhos atentos de Layla. As palavras escritas com tinta negra revelaram uma rede de traições que ia muito além de uma simples conspiração. Traidores infiltrados nos corredores do poder. Alianças ocultas conspirando para derrubar a família Al-Mansur. E o mais perturbador, um nome repetido diversas vezes, Layla, associada a documentos secretos e encontros misteriosos. Ele deixou o papel deslizar entre os dedos, incapaz de encarar a própria sombra refletida no mármore frio do chão. Isso não pode ser verdade, murmurou, como se tentar negar as palavras fosse uma âncora que o impediria de afundar naquele mar de dúvidas. Layla respirou fundo, sentindo o nó se apertar na garganta. Eu juro, Khalid, não sei de onde tiraram essas acusações. Há coisas que você não sabe, coisas que escondi, não por traição, mas por medo. Medo de não ser aceita. Medo de colocar seu império em perigo. Uma fenda enorme parecia desdobrar-se entre eles, uma linha tênue onde a confiança poderia ou se renovar ou despedaçar-se para sempre. Khalid deu um passo para trás, afastando-se momentaneamente da mulher, cuja presença há pouco desafiava todo o seu orgulho. Você me fez acreditar que não tinha segredos, ele disse, a voz baixa e cortante. Mas a verdade é que não sei mais em quem confiar. E essa dúvida pode nos destruir. Layla moveu-se com uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Eu não vim a este palácio para ser controlada ou subjugada. Vim para ser uma aliada, não uma prisioneira. Se luta há, que seja comigo ao seu lado, não contra mim. Khalid sentiu o impacto daquelas palavras reverberar em seu peito. Era a primeira vez que ela não era apenas uma figura silenciosa diante do poder.
era uma força a ser reconhecida e temida, o que o convidava, de forma perigosa, a olhar para ela não mais como um fardo, mas como um enigma a ser desvendado. O crepitar da lareira lançava sombras tremeluzentes no salão nu, enquanto os pensamentos do sheik se agitavam como tempestades no deserto. A ameaça externa parecia pequena diante da batalha que se travava naquele espaço íntimo, entre desconfiança e desejo, ódio e ternura. Os passos suaves de um criado que entrava trazendo notícias da fronteira não passaram despercebidos. Khalid recebeu a nova informação com os olhos apertados, mas seu pensamento já estava longe, preso nas profundezas daquele olhar que pela primeira vez o desafiava não só como esposa imposta, mas como mulher que poderia mudar o destino de ambos. Naquela mesma noite, enquanto a lua prateada refletia sua luz sobre as pedras frias do palácio, uma figura desconhecida deslizou pelas sombras dos jardins. Os segredos das paredes douradas não eram mais apenas moeda de troca do poder. Tornavam-se armadilhas prestes a se fechar. Khalid voltou para o quarto, onde Layla o esperava, silenciosa, mas firme. O ar entre eles parecia menos denso, carregado de uma tensão quase elétrica. Ele tocou seu rosto suavemente, como quem tenta encontrar uma última certeza em meio ao caos. Essa guerra que nos aguarda. Não sei se sairemos dela intactos, confessou, a voz cheia de uma honestidade que ele raramente permitia a si mesmo. Ela sorriu, um sorriso breve, carregado de esperança e desafio. Então lutaremos, Khalid. Não apenas por nós, mas por tudo o que acreditamos. E talvez, no meio da batalha, encontremos algo que vale a pena. Mas antes que pudessem deixar que aquele momento se consumasse, o estalido de uma porta se abrindo às pressas cortou a calma. Outro mensageiro apareceu, pálido e ofegante, trazendo notícias que pareciam graves demais para serem verdadeiras. Soldados leais ao sheik tinham sido emboscados fora dos muros do emirado. Khalid agarrou o braço de Layla, o olhar ardendo intensamente, como aço aquecido no fogo do deserto. Eles vieram para esmagar tudo o que construímos, e para isso precisam nos separar. Ele apertou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade, mas também o fogo de uma determinação inédita. Prepare-se, Layla, porque essa noite o nosso destino deixará de ser escrito nas sombras. E então, no silêncio que antecedia a tempestade, algo nas profundezas daquele palácio cintilante se quebrou para sempre. Um segredo guardado pela areia começava a emergir, ameaçando mudá-los para sempre. No instante exato em que a traição e o amor se tornariam indistinguíveis. A noite desceu como um manto espesso sobre o palácio de Al-Mansur, e a luz bruxuleante das poucas lâmpadas parecia brincar com as sombras que habitavam os corredores largos e frios. Khalid permanecia imóvel diante da lareira, as chamas refletindo-se em seus olhos escuros que ardiam com uma intensidade quase dolorosa. Layla observava-o de longe, sentindo cada vírgula de silêncio que pesava entre eles. O cansaço não era apenas físico. Pesava o exalento de carregar acusações invisíveis como correntes, de transitar entre o amor impossível e a desconfiança que os cercava como predadores famintos. Ela se aproximou silenciosa, o perfume da mirra que carregava misturando-se ao ar pesado, na tênue esperança de dissolver as barreiras que ainda o separavam. Não posso mudar o passado, Khalid. Ela disse com voz baixa, quase um sussurro, a vulnerabilidade saindo em ondas contidas.
mas posso escolher como enfrentamos o que está por vir. Ele virou-se lentamente para ela, a expressão fechada quase se desfazendo ao encontrá-la ali, firme apesar da tempestade que os ameaçava. E se o que nos espera for mais de que podemos suportar? Se tu não fores quem eu pensei? Se toda essa sombra for uma armadilha? A mão dela encontrou a dele, e o toque foi um choque elétrico que percorria cada fibra do corpo deles. Sou real, Khalid, com todos os meus erros, medos e verdades. Seus olhos brilhavam sob a luz tênue, a coragem que sustentava sua alma exposta. Não um peão, nem uma mentira, algo mais. Ele já não podia negar que ver Layla assim, tão despida de máscaras, mexia com o orgulho e a rigidez que tinha cultivado. Durante dias, aquela mulher, que deveria ser um peso a carregar com resignação, revelava-se uma enigma pulsante e desafiadora. O silêncio entre eles foi interrompido por um sussurro distante. O som discreto, mas penetrante de passos cautelosos que ecoavam pelo corredor. Khalid apertou a mão de Layla, seus sentidos atentos no instante. Os inimigos não estavam apenas em papéis e cartas. Estavam vivos, circulando pelas sombras. Alguém entrou no palácio, murmurou ele, a voz carregada da autoridade que ainda dominava seu ser, mesmo quando o coração disputava espaço com a razão. Layla inclinou-se para perto, no impulso de oferecer proteção e solidariedade. Vamos descobrir quem e o que realmente querem. Não deixarei que essa sombra nos destrua. Juntos, atravessaram os corredores adornados por tapeçarias milenares, seus passos despertando ecos que pareciam ensaiar a trilha para um confronto iminente. O silêncio se esfumaçava a cada instante, substituído pela tensão cortante de suspeitas e esperanças misturadas. Entraram no salão principal, onde os guardas já cercavam o corpo de um mensageiro caído, envolto em um manto enegrecido pela poeira do deserto. Khalid ajoelhou-se perto do homem, suas mãos ágeis tentando buscar sinais de vida. Nada. O silêncio era agora absoluto, maior que os suspiros de vento lá fora. Layla sentiu o aperto no peito que se acumulava como premonição. Quem faria isso dentro do palácio? Sua voz era um fio de aço, desafiando a opressão do medo. Uma das sentinelas respondeu, com olhos cheios de preocupação. Não sabemos, senhora, mas trouxe isto. O soldado estendeu um pergaminho enrolado que Khalid desfez com mão firme, sentindo o peso da notícia revelar uma nova traição. Informações confidenciais do governo do Emirado tinham sido vazadas para forças inimigas. E o nome de Layla aparecia novamente, ligado a encontros secretos com emissários de reinos rivais. O olhar do sheik endureceu, a mistura de dor, fúria e um desalento silencioso pintando seu rosto. Ele não sabia mais em quem confiar, e aquela revelação ameaçava romper o que restava da tênue confiança que começara a formar com Layla. Explique, exigiu ele, a voz vibrando como aço em corte. Layla engoliu em seco, segurando a respiração para não ser vencida pelo desespero. Há uma verdade maior, Khalid, uma teia de interesses e jogos políticos que nem eu entendo completamente. Fui usada como uma peça que desconhecia seu papel, mas não sou a inimiga. A fragilidade aparente de suas palavras escondia uma força surpreendente. Khalid a encarou, sentindo que ali havia mais do que uma simples esposa imposta. Havia uma aliada que precisava provar seu valor a cada instante, mesmo contra o mundo que o cercava. A tensão no ar era palpável, o fio tênue entre o perdão e a acusação ameaçando romper a qualquer instante. Layla deu um passo para frente, desafiando o silêncio que parecia consumir o palácio.
Eu não escolhi esse destino, Khalid, mas escolho ficar aqui, ao seu lado, para lutar contra quem nos quer quebrar. Ele a estudou, a chama da dúvida e da paixão aliadas num combate interno. O toque da mão dela, ainda quente na dele, era o único elo visível da possibilidade de vencer aquela tormenta. Uma súbita batida na porta anunciou a chegada de um mensageiro urgente. Khalid abriu o portão e recebeu uma nova carta, selada com o emblema real do próprio Fazil, seu pai. Um aviso direto, cruel e implacável. A suspeita sobre Layla chegara ao círculo mais próximo do poder, e sua permanência no palácio poderia ser o estopim para um conflito interno que ameaçava derrubar o reinado dos Al-Mansur. Khalid sentiu o coração apertar, os dedos cerrados em volta do pergaminho, enquanto encarava Layla, como se tentasse ler a alma dela naquela fração de segundo. O preço da lealdade pode ser maior do que imaginamos, murmurou ele, a voz falhando entre o imperativo e o sentimento. Ela não desviou o olhar e respondeu com firmeza, que mesmo na dúvida, carregava verdade e desafio. Se for para cair, cairemos juntos, mas não serei a peça que derruba este império. Lutarei para reconstruí-lo ao seu lado. O silêncio caiu outra vez, pesado e ressonante. Lá fora, a noite levara as estrelas, um mistério tão antigo quanto o próprio deserto. Enquanto dentro daquele palácio reluzente, duas almas se preparavam para enfrentar não apenas o inimigo oculto, mas as feridas abertas entre elas. Mas no limite dos jardins reais, oculta entre as sombras amareladas pela luz das tochas, uma figura observava. Seus olhos negros refletindo o fogo distante. Um segredo enterrado sob o sangue dos desertos emergia, e era apenas o prelúdio para a tempestade que ameaçava varrer não só Layla e Khalid, mas todo o império dos Al-Mansur. Aquela noite, sob o olhar imóvel das estrelas ávidas, o sheik bilionário sentiu pela primeira vez que não seria o dono do destino, mas um peão. No jogo mortal que acabara de começar, Khalid permaneceu parado diante da lareira, observando as chamas que consumiam a madeira com uma fúria silenciosa que refletia seu turbilhão interno. A carta que repousava sobre a mesa diante dele parecia arder mais que o próprio fogo. Cada palavra impressa um golpe cruel contra o frágil fio de confiança que começava a se formar entre ele e Layla. Layla o observava à distância, seu corpo tenso, mas os olhos firmes, como se houvesse descoberto uma fonte secreta de força dentro de si que nem os maiores desertos poderiam apagar. O perfume da mirra ainda flutuava no ar, envolvendo-os numa atmosfera densa, carregada de significado e falsas certezas, prestes a serem tiradas do lugar. Você acha que tudo isso é um teste? Sua voz saiu baixa, quase um sussurro perdido, entre os estalos das chamas. Mas não sei se ainda podemos nos encontrar no meio desse caos. Cada palavra parecia pesar como uma última confissão antes do abismo. Khalid virou-se lentamente, o olhar azul escuro brilhando com uma intensidade nova, mistura ardente de raiva, medo e uma esperança teimosa que ele mesmo não conseguia reconhecer. Não posso aceitar que o império que meu avô ergueu, que meu pai me passou, seja destruído por sombras e mentiras. Ele deu um passo em sua direção. O palácio colossal que o cercava diminuindo diante do calor que subia entre eles. Mas essa carta não me mostrará a verdade. Quero ouvir de você, Layla. Quero ver você, mesmo que isso me quebre.
ela deu um passo hesitante, aproximando-se do sheik bilionário que sempre fora sua sentença e agora talvez sua salvação. Sempre vivi às margens do que você conhece, Khalid. Fui forçada a esconder coisas para sobreviver, a omitir verdades para não ser destruída antes mesmo de começar. Sua voz ficou mais firme, a angústia abrindo caminho para a determinação. Não estou aqui para derrubar seu mundo. Estou aqui para ser alguém que luta por ele, por nós. A proximidade mudou a temperatura do salão. O silêncio, antes opressivo, tornou-se ponte entre duas almas desgastadas pela desconfiança e pela necessidade urgente de se encontrar. Por um breve instante, o trono, as riquezas e as acusações desapareceram. Restava apenas a presença sombria e luminosa daquele homem que começava a se desfazer das armaduras, para mostrar uma humanidade rara. Sei que será difícil, que outros tentarão usar essa dúvida contra nós, Khalid confessou, a mão trêmula alcançando o rosto de Layla com um cuidado inesperado. Mas não posso deixar que essa batalha nos destrua antes de começar. Precisamos ser mais que vítimas desse jogo político sujo. Ela fechou os olhos ao sentir o toque, a segurança momentânea que fugia das palavras e encontrava refúgio no contato. Estamos entre a cruz e a espada, sheik bilionário, sussurrou ela. Mas talvez, se pudermos encontrar uma aliança real, sobreviveremos à tempestade. O ardor daquele instante foi abruptamente interrompido pelo som seco da porta sendo aberta com violência. Soldados entraram apressados, seus rostos marcados pela tensão e pela urgência, quebrando a frágil harmonia que começava a germinar no salão. Um dos oficiais se adiantou, entregando um documento selado com o emblema real, e palavras que fariam o sangue de qualquer homem poderoso gelar. Khalid leu rapidamente as linhas com olhos arregalados, o pulso acelerado denunciando o impacto da notícia. Há uma traição não só fora do palácio, mas aqui dentro. Sua voz falhou, cortada pela revelação que lia, conectando nomes e lugares em uma teia cada vez mais intricada. Layla se aproximou, a expressão endurecida pela realidade cruel daquele jogo de poder. E meu nome ainda é apontado como a fonte do problema. Precisamos provar que somos aliados, não inimigos. O sheik bilionário respirou fundo, a máscara de invencibilidade rachada, mostrando a sombra de um homem pronto para lutar, não apenas para proteger seu reino, mas para proteger aquilo que, contra todas as expectativas, começava a considerar precioso. Vamos investigar cada sombra, desvendar todas as mentiras, jurou ele, o olhar incendiado pelo fogo de um líder forjado no calor da adversidade. E Layla, desta vez, nenhuma mentira será escondida. O silêncio que se seguiu foi invadido por uma inquietação crescente. Num corredor distante, uma figura encapuzada observava a movimentação, os olhos frios captando cada gesto, cada palavra dita naquele salão sagrado do poder. A noite avançava, e no palácio de Al-Mansur, as paredes douradas pareciam sussurrar segredos antigos, enquanto as máscaras caíam e as verdadeiras batalhas começavam a tomar forma. No centro desse turbilhão, Khalid e Layla, conectados por algo que desafiava lógicas e medos, encaravam o futuro com um misto de desconfiança e esperança, sabendo que o próximo passo poderia não apenas definir o destino do Emirado, mas selar para sempre os laços entre dois corações em guerra consigo mesmos. Então, no instante em que a lua cheia iluminava o jardim real, um disparo ecoou pela noite, quebrando a paz tênue e trazendo um novo prenúncio sombrio. Um enviado leal ao sheik caiu. A mensagem cifrada que carregava
arrancada de suas mãos frias, carregando um segredo capaz de desmoronar tudo aquilo que Khalid construíra com sangue e suor. O coração do sheik bilionário bateu acelerado, apertado entre a urgência da guerra e a inquietação daquele amor que nascia em meio às ruínas da traição. E no silêncio que sucedeu o disparo, a certeza clara como o aço do deserto firmou-se em sua alma. A verdadeira batalha, pela verdade, pelo poder e pelo amor, estava apenas começando. Khalid olhou pela janela do salão principal, onde as últimas luzes do crepúsculo tingiam o céu de tons quentes, como se o próprio deserto estivesse em chamas. O som distante do vento carregava consigo sussurros de inquietação, misturados ao perfume leve de mirra que ainda flutuava no ar, vencendo até o aroma pesado dos tapetes persas. O palácio, que sempre lhe parecera invulnerável, parecia agora uma prisão feita de dúvidas e suspeitas. Layla permaneceu quieta atrás dele, sentindo o peso da distância que crescia entre os dois. O silêncio não era apenas ausência de palavras, mas um terreno minado onde cada gesto se tornava um risco. Ela queria dizer algo, qualquer coisa que pudesse apagar as traições que pareciam corroer a confiança deles desde que aquela carta chegou. Mas o medo de romper ainda mais a frágil aliança a calava. Já não sei se aquele homem implacável que domina este lugar é você de verdade, Khalid. Ela finalmente quebrou o silêncio. A voz saiu trêmula, carregada de uma sinceridade que ele não esperava. Ou se esse gigante de pedra é só uma máscara para esconder o que não quer que eu veja. Ele virou lentamente, os olhos escuros contendo um mar revolto prestes a explodir. Você acha que eu não gostaria de poder controlar tudo? Perguntou com uma voz baixa, quase um confessionário. Mas quando tudo o que amamos está ameaçado, a força vira fragilidade, e a verdade, uma arma contra nós mesmos. Layla avançou um passo, vencendo a rigidez do momento. O brilho das castiçais refletia em seus olhos, agora mais firmes. Não somos inimigos, Khalid, nem reféns. Somos dois que foram lançados para jogar um jogo que não pediram, mas que podem vencer juntos, se conseguirem confiar um no outro. Ele a observou, sentindo o perfume que envolvia os seus sentidos, e por um raro instante se permitiu esquecer as formalidades do trono. A mão dele, pesada e calejada por decisões e lutas, pousou suavemente sobre o rosto dela, um toque que dissolvia a dureza da noite que o cercava. Se essa guerra vier, Layla, então que venhamos a lutar lado a lado, murmurou ele, a voz embargada pela emoção que tentava esconder. Mas saiba que essa confiança é uma aposta que me custa mais do que você imagina. Os dois ficaram ali, as batidas do coração acompanhando o compasso do silêncio que agora os unia. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Guardas entraram apressados, trazendo nos braços um mensageiro ensanguentado. Seus olhos semicerrados transmitiam um último pedido urgente. Khalid ajoelhou-se ao lado do homem, tocando suas mãos frias. O corpo estava pesado, mas a mensagem que carregava ainda era viva. Com mãos firmes, Khalid desdobrou o pergaminho. As palavras escritas pareciam detonadores prestes a acionar uma tempestade pior que qualquer guerra externa. Emboscada nas rotas do sul, leu. A voz entranhada de preocupação. Nossos homens foram atacados. Soldados leais caíram. E entre os feridos há um espião que fala de uma aliança secreta contra o Império, com ligações internas. Layla assistia, a respiração presa, sabendo que aquele golpe era ao mesmo tempo uma prova da vulnerabilidade deles e uma chance rara de criar unidade.
E quanto a essa aliança? Perguntou, a voz firme. Será que os traidores pensam que podem nos dobrar? Ou subestimam nossa necessidade de resistir? Khalid estreitou os olhos, os dedos cerrando o papel que tremia em sua mão. Eles não contam conosco como um só, Layla. Ainda. Mas isso precisa mudar. Não posso perder mais tempo duvidando. Não quando as sombras avançam com garras afiadas. O palácio ecoava aos passos pelos corredores. O murmúrio das muralhas impressas de história se mesclando a uma nova realidade. A de que as ameaças não vinham apenas de fora, mas de dentro das próprias salas de poder, onde a traição encontrava terreno fecundo. Layla deu um passo para perto, seu rosto iluminado pela chama da lareira lançando sombras dançantes sobre suas feições marcadas por batalhas silenciosas. Então lute comigo, Khalid. Não como seu troféu, nem como uma peça de xadrez, mas como a mulher que escolheu enfrentar essa tormenta ao seu lado. Ele a encarou, um homem dividido entre a desconfiança que corria em suas veias e o desejo arrebatador de quebrar os muros que o isolamento construíra em seu coração. É perigoso, Layla. Você, sabe, para mim, para você. A voz baixa continha um aviso e uma súplica velada. Mais perigoso é viver numa mentira, fingindo que os segredos não me consomem, respondeu ela, os olhos brilhando com determinação feroz. Hoje, não há mais espaço para máscaras entre nós. Um gong ecoou pelo palácio, urgindo pela reunião do Conselho do Emirado. Khalid deslizou o papel entre as mãos, já sentindo a tensão escalar como areia acumulada numa tempestade prestes a explodir. Na penumbra do salão, os dois compartilhavam o entendimento silencioso, conscientes de que a aliança que se formava ali não era apenas uma estratégia de poder, mas a luta pela sobrevivência de algo mais frágil e precioso, a esperança. Era o prelúdio para a batalha que definiria não só seu futuro, mas a essência do que significa amar e confiar. Quando tudo está em jogo. Ao longe, uma voz sussurrou pela escuridão do palácio, onde ninguém poderia ouvir, mas todos sentiam. O jogo havia mudado de modo irrevogável. E Khalid, o sheik bilionário, percebeu que o maior perigo não estava em seus inimigos, mas em quem ousava esconder verdades na escuridão de sua própria fortaleza. O salão escurecia sob a luz tênue dos candelabros de cristal pendurados no teto alto. O aroma da mirra ainda pairava no ar, misturado ao cheiro do incenso e ao silêncio carregado que envolvia Khalid e Layla. Ele permanecia encostado na janela, observando o horizonte onde o deserto encontrava o céu, perdido em pensamentos que giravam como tempestades invisíveis. Cada sombra parecia esconder um segredo, cada brisa quente carregava um presságio. Ela se aproximou em passos lentos, sentindo o terreno instável que os separava. Ainda assim, não recuava. O luxo ao redor não era capaz de templar a tenacidade que pulsava em seu peito. Layla sabia que o caminho à sua frente seria duro, mas ali, no âmago daquele palácio imponente que guardava suas dúvidas e desconfianças, não havia mais espaço para fugas. Você sabe que não conheço todas as respostas. A voz dela soou firme, apesar dos tremores contidos, mas posso jurar que nunca quis te trair. As sombras que nos cercam são mais profundas e perigosas do que imaginamos. Khalid voltou-se lentamente para encará-la. Os olhos escuros estavam fundos, marcados por noites em que o sono se tornava um luxo distante. Ele viu ali não só a mulher que lhe fora imposta, mas uma confissão silenciosa,
um desafio lançado contra o destino traçado para eles. Sei que você carrega mais do que esta silhueta de esposa imposta, murmurou, a voz rouca pelo peso do que sentia. Mas como posso confiar em quem esconde tanto, Layla? Mais do que segredos, você escondeu medos que poderiam nos destruir. O silêncio que se seguiu foi pontuado pelo estalar do fogo na lareira, criando sombras que dançavam nas paredes douradas. Ela baixou os olhos por um instante, deixando que a verdade sincera rompesse sua barreira. Não escondi por medo de você, Khalid, mas pelo medo de não ser aceita. Em um mundo onde cada passo é vigiado, onde os olhos do meu passado me condenam antes de me ouvir, não tive escolha senão ser cautelosa. Ele deu um passo à frente, o rigor do sheik bilionário cedendo espaço para um homem que lutava consigo mesmo. As mãos calejadas ergueram o rosto dela, encontrando o olhar castanho que brilhava com uma força inesperada. Não quero a falsa segurança do silêncio, Layla. Quero a coragem de enfrentar tudo ao seu lado, mesmo que isso signifique ruínas. Um lampejo de esperança brilhou no olhar dela, mas a serenidade foi repentinamente cortada pelo som seco da porta sendo aberta com violência. Guardas entraram apressados, seus rostos marcados pela urgência e tensão. O aroma do deserto, carregado pela ventania, invadiu o recinto. O comandante adiantou-se, entregando um pergaminho selado que Khalid recebeu com dedos que tremiam, apesar da máscara de impassibilidade. Desdobrou o documento e seus olhos correram pelas letras negras com uma rapidez quase desesperada. A notícia era um golpe cruel, uma emboscada nas rotas do sul do Emirado atingira soldados leais. O informe indicava que homens mascarados, armados por forças inimigas, haviam atacado a caravana, e entre os capturados estava um espião que revelara sobre uma aliança suspeita, envolvendo nomes de dentro do palácio. Layla sentiu o coração gelar. A suspeita sobre seu nome, já tantas vezes injustamente lançada, ganhava novo fôlego, e a névoa da dúvida ameaçava sufocar por completo o fio de confiança que tentavam tecer. Khalid fechou os olhos por um momento, assimilando o golpe, sentindo a areia movediça da traição ameaçar engolir tudo. Eles querem nos separar para nos enfraquecer, falou, a voz um grave sussurro. Mas se não lutarmos como um, cairão ambos. Ela deu um passo firme à frente, a coragem brilhando em seus olhos ardidos pela dor. Não serei a peça desmontável de seu xadrez. Lutarei a seu lado, não como uma sombra, mas como a mulher que escolheu caminhar contigo na tempestade. O Sheik Al-Mansur sentiu um aperto profundo no peito, a mistura confusa de medo, desejo e uma esperança tênue. Aquele que comandava com mão de ferro reconhecia finalmente uma aliada não só na política, mas no coração. O silêncio breve que se seguiu foi quebrado por um sussurro nos corredores, a chegada de um mensageiro com notícias urgentes. Khalid abriu a porta com pressa e recebeu uma nova carta, o selo quase intacto, porém o peso da mensagem já palpável no olhar do emissário. Ao desembrulhar, os olhos do sheik dilataram-se num misto de choque e fúria contida. A carta revelava que um dos guardas mais confiáveis havia sido atingido numa tentativa de assassinato perto dos muros do palácio. A emboscada era clara. Não era apenas guerra aberta do lado de fora, mas sabotagem interna, um fogo que queimava nas entranhas do reino. O recado estava entregue. Traições corriam soltas entre eles, e a conspiração crescia em silêncio. Layla ficou pálida, o perfume de mirra misturando-se com o ar pesado da ameaça.
Quem poderia ser capaz de tamanha perfídia, a ponto de atacar nosso próprio chão? Khalid avançou até a janela, o olhar perdido no deserto escurecido. Inimigos disfarçados de aliados. O rosto por trás da máscara ainda não foi revelado. E cada dia que passa, o alvo é você. Sua voz carregava um aviso que cortava o ar como lâmina. Ele voltou-se lentamente, fixando-a com uma intensidade que fazia o coração pulsar rápido, misturando perigo e promessa. Layla, este não é mais um jogo de poder apenas. É a luta pela sobrevivência. Eu queria ser seu carrasco, mas vejo que talvez tenhamos que ser cúmplices na guerra que vem. Mas saiba, confio em poucas coisas agora. Você é uma delas, mas essa confiança será testada até o limite. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e das promessas suspensas. E eu estou pronta, Sheik bilionário. Pronta para enfrentar qualquer sombra, qualquer mentira, desde que lutemos juntos. No jardim real, sob a luz branda da lua, uma figura encapuzada se movia entre as palmeiras, observando cada luz do palácio, cada suspiro carregado de medo e esperança. O segredo que guardava não era apenas uma carta, mas uma verdade devastadora prestes a romper os muros dourados do império, enquanto o vento do deserto arrastava areia fria contra as janelas. Khalid sentia um frio intenso que nada tinha a ver com a noite. O jogo mudou, e pela primeira vez, ele sabia que perder não significava apenas o fim de um reinado. Poderia significar a destruição de tudo o que amava, inclusive Layla. A guerra silenciosa entre segredos e confiança estava prestes a explodir, e ninguém, naquele palácio de luxo e traições, sairia ileso. A alvorada rompia no horizonte cor de âmbar, tingindo os muros do palácio com uma luz cálida e renovadora. O silêncio da manhã parecia sagrado, carregado da promessa de um recomeço após noites de sombras e conflitos devastadores. Khalid al-Mansur ergueu-se lentamente, deixando que a penumbra do passado se dissolvesse na clareza daquele momento. Seu olhar, antes repleto de dúvidas e tormentos, agora brilhava com uma firmeza tranquila, conquistada pela luta interna que o transformou. Layla aproximou-se sem pressa, suas mãos entrelaçadas em frente ao corpo, mas com os ombros retos. A mulher que fora alvo de suspeitas, de intrigas e segredos, agora carregava a couraça da verdade e da coragem. No vestido simples, a mirra ainda deixava um rastro sutil, como lembrança do caminho árduo até ali. Ela olhou para o homem que a fitava com uma reverência nova, um respeito forjado na superação de tantas tempestades. Voltamos, disse ele, a voz baixa, como uma declaração que era ao mesmo tempo um pedido e uma promessa. Sim, respondeu ela, com um sorriso que iluminou o rosto marcado pelo sofrimento, separados por medo, unidos pela verdade. A corte real, que antes se dividira em suspeitas sussurradas e olhares desconfiados, acompanhou o anúncio da reconciliação com um misto de surpresa e alívio. Khalid convocara uma audiência aberta, onde fielmente expôs cada trama desvendada, cada mentira desmascarada e, sobretudo, expôs a fé que depositava em Layla, não como uma esposa imposta, mas como uma verdadeira parceira. Os rostos que o escutavam viram ali não um sheik bilionário implacável, mas um homem humano, capaz de reconhecer seus erros e romper com um orgulho tóxico que quase lhes custou tudo. Layla, por sua vez, ergueu-se diante da multidão, revelando as batalhas silenciosas que enfrentara, a rede de intrigas das quais foi vítima, e a escolha que fez de lutar, apesar de tudo,
pelo amor e pelo futuro daquele império. O sol inundava o salão onde eles estavam, como se o próprio céu abençoasse a união renovada. Era o desdobrar final de um destino que tantos tentaram quebrar, mas que agora se mostrava indestrutível na simplicidade de um gesto. As mãos entrelaçadas de Khalid e Layla, presentes diante de um povo que os acolhia em nova paz. Nos dias que se seguiram, o palácio de Al-Mansur viu renascer sua grandeza, não apenas pela riqueza e pelo poder, mas pela força do perdão e da confiança restaurada. Layla assumiu seu lugar ao lado do sheik, não mais uma figura silenciosa, mas uma mulher com voz e presença, guiando com sabedoria e coragem. O império florescia, assim como os jardins do palácio, onde as flores desabrochavam em cores vibrantes e aromas intensos, símbolos vivos do amor que germinava, forte e real. Khalid outrora subestimara a beleza que não se via à primeira vista, encontrava-se agora enamorado, não apenas da mulher que desafiava seu mundo, mas do que ela simbolizava, a redenção de si mesmo. Em cada toque, em cada olhar compartilhado, estava a memória das verdadeiras batalhas vencidas, contra o orgulho, contra as dúvidas, contra o passado. Nas noites calmas, eles caminhavam juntos pelos corredores iluminados por lanternas delicadas, onde os ecos dos antigos conflitos eram substituídos por risos suaves e palavras doces. A paz conquistada era frágil, sim, mas nutrida por uma união que se firmava em cada dia, em cada escolha de confiar e renovar. Fazil, o patriarca severo, observava à distância, o semblante rígido dando lugar a uma aceitação silenciosa. Ver a mudança no filho e o brilho nos olhos da nora era mais do que a simples conexão de laços familiares. Era o triunfo do amor sobre a ambição e o medo. E assim, no coração cintilante de Al-Zafira, o sheik bilionário e a flor esquecida tornaram-se lendas vivas, um testemunho eterno de que a verdadeira beleza sempre morou na coragem de se mostrar vulnerável, no poder de perdoar e na força de um amor capaz de reescrever destinos. O deserto, testemunha silenciosa de tantas histórias, agora guardava uma nova história, a de Khalid e Layla, inseparáveis, indestrutíveis, felizes, enquanto o sol subia alto no céu e as brisas quentes dançavam sobre as dunas. Um só pensamento permanecia firme no coração do sheik. O futuro não seria mais um jogo de traições e segredos, mas uma jornada de luz, ao lado da mulher que escolheu como sua melhor verdade. E naquele brilho dourado do novo dia, o palácio, tão imponente quanto antes, pulsava agora com vida e esperança, pronto para acolher os dias que viriam e o amor que jamais se apagaria.